Tudo tranquilo? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre este assunto aqui, ó, palavras primitivas e derivadas. Então já prepara o seu caderno, o seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu livro didático. Se não tiver aí tudo ok, você dá um pause aqui, pega o seu material e depois você dá o play de novo, volta para cá para nós irmos para a nossa revisão. Tudo ok? Tudo certinho? Então, vamos lá. Palavras primitivas e derivadas. Qual é o objetivo de nossa aula? Ou melhor dizendo, os objetivos de nossa videoaula, né? Ó, o primeiro é esse daqui, ó. Este daqui, observar o processo de formação de palavras por derivação. E o segundo objetivo, identificar o uso de prefixos com o sentido de negação ou oposição na formação de certos antônimos. Então, preparado? Vamos lá. Vamos primeiro aqui definir o que são palavras primitivas. Então, lê aqui comigo a definição. As palavras primitivas não são formadas por outras palavras, né, na língua portuguesa. Elas são compostas de radical e vogal temática, como pedra, o exemplo de pedra. Olha aí, vê aí embaixo. O PEDR é o radical e o A que aparece é a vogal temática. É claro que há palavras em que só tem o radical, é o exemplo da palavra raiz, palavra sol, palavra lua, mas por enquanto vamos ficar com este exemplo aqui. Então, palavras primitivas geralmente tem o que? Radical e vogal temática. Tá aí pedra para nos exemplificar. Agora acompanha comigo isso daqui, ó, que são agora palavras derivadas. Confere aí. A derivação é o processo de formação de palavras pelo acréscimo de elementos. Que elementos são esses? Os afixos. Esses elementos são acrescentados aonde? São acrescentados ao radical de uma palavra. E há dois tipos de afixos: os prefixos, acrescentados antes do radical, e os sufixos, acrescentados depois do radical. Aqui nós temos como exemplo a palavra regular. Veja que se eu acrescento um prefixo, fica irregular. Se eu acrescento um sufixo, fica regularidade. Se eu acrescentar simultaneamente prefixo e sufixo, fica irregularidade. Tá vendo aí? Olha aí o exemplo, certo? Então, viram um exemplo? Agora eu quero conferir com vocês o seguinte, o que nós chamamos de palavras cognatas ou família etimológica, antes de seguir para outros exemplos. Então, o que é família etimológica ou palavras cognatas? As palavras que provêm do mesmo radical são chamadas de palavras cognatas ou famílias etimológicas. Quais são os exemplos que nós temos? A palavra pedra, que é uma palavra primitiva, o seu radical está destacado em negrito. A palavra pedra, dela derivam as palavras pedrinha, pedregulho e tantas outras. Então aqui, ó, essas três palavras, pedra, pedrinha e pedregulho, são palavras cognatas ou fazem parte da mesma família etimológica. O mesmo vale para a palavra casa. Eu tenho casa, casebre, casarão. O radical é CAS, que é o radical comum a estas três palavras. E a próxima palavra é a palavra agrário, agricultor e agrícola, ou estas palavras, que têm em comum o radical AGR. E você vai lembrar comigo que o radical ele contém o quê? Ele contém a base, né, a significação básica da palavra. Ok? Até aí? Agora eu quero passar a próxima com vocês vendo o seguinte: formação de palavras por prefixos e sufixos. Alguns exemplos que existem de formação de palavras. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Os prefixos des ou in, ou suas derivações, o i ou o in, quando eles produzem sentido de negação ou oposição. Olha aí, ó, des mais fazer produz desfazer, que é o antônimo de fazer. O in mais disposto é a palavra derivada em disposto, e o i mais real, irreal, e o in mais produtivo, improdutivo. Então aí o acréscimo desses prefixos gerou palavras antônimas. Na letra B você tem o sufixo eiro quando produz sentido de profissão. Por exemplo, livro mais eiro, livreiro, relógio mais eiro, relojoeiro e cozinha mais eiro, cozinheiro. Já os sufixos da letra C, o aria ou dromo, eles aparecem aqui nos nossos exemplos quando produzem o sentido de lugar. Por exemplo, livro mais aria, livraria, relógio mais aria, relojoaria, kart mais dromo, kartódromo. E na letra D, o sufixo ada quando produz sentido de bebida ou doce feito de algo.
Aí os exemplos, ó, limão mais ada, limonada. Coco mais ada, cocada. Você gosta de cocada? Ah, é muito bom, né? E abacate mais ada, abacatada. Uma abacatada sempre também cai bem num lanche, né? Agora veja aí o sufixo "al" quando produz sentido de plantação. Bananeira mais al, bananeiral. Tem também uma variação, né, que é a palavra bananal. Coqueiro mais al, coqueiral. E o milho mais al, milharal. Conferiu aí? Agora, para nós terminarmos essa parte introdutória sobre processos de formação de palavras, palavras primitivas e derivadas, vale a pena citar que nós temos os seguintes tipos de derivação. Tem a derivação prefixal, sufixal, a prefixal e a sufixal e a parasintética. Mas isso daqui é um assunto para uma próxima aula. Confere aí as nossas referências da nossa videoaula de hoje, certinho? E nós vamos ficando aqui e qualquer dúvida você pode escrever aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou quiser voltar o vídeo, pausar, anotar, você anota, pausa. E ficamos até a próxima aula. Até breve, tchau.